Pais queridos, hoje é o dia 126 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar em João, capítulo 4, verso 24, que vai estar dizendo assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aqui Jesus ele está em sua conversa com a mulher samaritana. E ele fala, desde o verso 22, vamos estar lendo aqui: Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus ele faz essa afirmação porque os samaritanos eles foram um povo que veio dos judeus, mas eles se misturaram. Eles adaptaram a sua cultura com o exílio babilônico e eles criaram uma nova cultura, novos costumes, uma nova fé e mesclaram aquilo com o judaísmo. E por isso os judeus não gostavam deles. Os judeus mantinham distância porque eles acabavam ali por proferir mentiras sobre a fé, sobre os profetas, sobre o que eram os costumes e principalmente a lei mosaica, que era o que mantinha todo o povo judeu. E os judeus sabiam que eles deveriam se manter na palavra de Deus e tudo que eles passaram por não se manter na palavra de Deus. E por isso eles não gostavam dos samaritanos, porque eles remetiam aos próprios judeus tudo aquilo que causou a destruição deles. Para os judeus, os samaritanos eram um lembrete de tudo aquilo que eles tiveram que passar. Toda destruição, toda vergonha, toda afronta, toda miséria, toda fome, toda escravidão, toda a invasão cultural e tudo aquilo que foi feito, a destruição do templo, tudo que foi levado, a destruição de tudo que eles tinham construído, os samaritanos representavam isso para eles. Era como olhar para alguém e lembrar do seu passado, de toda a sua vergonha, de tudo aquilo que eles não queriam mais se encaminhar. E por isso Jesus fala que eles não conheciam o que eles adoravam, porque a fé deles era misturada. E aí no 23 Jesus vai continuar: No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus ele coloca duas características fundamentais de todos aqueles que são os verdadeiros adoradores. Eles adoram em espírito e em verdade. Eles adoram em espírito porque a adoração deles não é natural, não é em coisas deste mundo, não é em coisas terrenas, não é clamando por esta vida. Nós podemos clamar por coisas dessa vida? Podemos, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo casamento, pelos filhos, pelos negócios, pela saúde, pelos vizinhos, pela terra, por tudo que nós temos. Afinal, Deus nos encarregou dessas coisas. Nós vimos isso durante o nosso mês inteiro falando sobre a mordomia. Mas o que Jesus quer falar aqui é desse transcendental. É de falar de coisas muito mais elevadas, falar de coisas do reino de Deus, porque Deus, ele é Espírito, e por isso ele se importa que quem o adora, quem o busca, o faça assim, ou seja de uma forma verdadeira, autêntica, espiritual, sendo conduzido pelo Espírito Santo que há em nós. O Espírito Santo ele é o intérprete, ele é aquele que nos liga com o Pai, para que nós possamos estar tendo essa comunicação, esse diálogo. É somente através do Espírito, e pelo Espírito as nossas palavras são de verdade. Porque nós podemos levantar a nossa voz para os céus e proferir blasfêmias, proferir maldições, proferir tristezas, desânimos, desesperanças, proferir palavras vãs. Jesus mesmo vai estar dizendo, que muitas vezes nós oramos e fazemos vãs repetições de palavras. São palavras vazias. Não é em espírito e não é em verdade. Deve realmente ser através do nosso coração quebrantado. A palavra vai estar dizendo que a um coração quebrantado não desprezará o Senhor.
Em outras passagens vai estar dizendo que Deus ele não se agrada do sacrifício, mas ele se agrada da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Em outras passagens, Deus vai estar dizendo que ele quer um coração circuncidado. Não é o ato de circuncidar, né? A aliança do Antigo Testamento, de um corte, de um sofrimento humano, mas é realmente ter um coração arrependido, um coração ali desnudado perante o Senhor, que tudo tem aliança com Ele. Deus, Ele quer aliança. Ele quer que nós venhamos estar fazendo tudo com a nossa razão, de forma espiritual, e que seja verdadeiro, que seja autêntico, que seja íntimo. E para ter intimidade, é fundamental que nós venhamos estar abrindo o nosso coração. Que verdadeiramente nós possamos estar sendo tais adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que Ele procura, e a esses serão chamados de filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente nós possamos ter alegria em podermos adorar a Deus, alegria em podermos ser chamados de adoradores, verdadeiros adoradores, e que possamos entregar essa nossa adoração com júbilo por termos Deus como Pai e sermos seus filhos. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, que o Senhor venha estar nos abençoando. Conduza, Senhor, a nossa mente, Senhor, a estarmos tendo uma adoração íntima, uma adoração profunda contigo. Tira, Senhor, de nós toda rebeldia, toda maldade, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que vem estar nos afastando de Ti, mas que verdadeiramente a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Nos conduz em tudo, Pai, porque nós precisamos de Ti, do Teu Espírito, para estar nos conduzindo a termos uma adoração verdadeiramente espiritual. E que verdadeiramente o Teu Espírito nos leve, Senhor, ao nosso arrependimento, ao quebrantamento do nosso orgulho, do nosso ego, Senhor, e de tudo aquilo, Senhor, que possa estar tentando nos afastar da nossa verdadeira intimidade contigo, para que possamos ter uma adoração verdadeira para Ti. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tenham um dia abençoado. E lembre-se, seja em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.